Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar sobre o 1913, Antes da Tempestade, do Florian Illies. Esse livro foi publicado pela Estação Liberdade, foi minha primeira leitura de 2017 também. É um livro de não ficção, então, que fala sobre os acontecimentos do ano de 1913. O Florian, ele nasceu na Alemanha, é jornalista. Ele estudou História da Arte e História Contemporânea, trabalhou em vários suplementos culturais. Ele chegou a fundar uma revista sobre arte e também tem uma casa de leilões em Berlim. Eu acho que por esse histórico dele a gente já consegue perceber que muito do pensamento dele é voltado para a cultura, para a arte. E isso com certeza fica refletido aqui no livro. O livro é separado por meses do ano de 1913 e vai nos contando episódios de coisas que aconteceram naqueles meses. Então, assim, sempre começa com o mês e uma espécie de resumo do que aconteceu. A gente sempre também tem algum tipo de quadro, uma imagem que fale um pouquinho sobre esse ano. E a gente então vai ter os episódios, alguns até são mais longos, mas a maioria é breve, que vão contando acontecimentos de pessoas da época e tudo mais. O enfoque, sim, é bastante voltado para o mundo das artes, mas ele também menciona acontecimentos políticos, assim como acontecimentos de uma maneira geral, como construções que foram feitas ou coisas desse tipo. Considerando que o Florian também é alemão, existe um foco também nessa parte do mundo, né, mais centro da Europa, leste da Europa. A boa parte dos acontecimentos que ele menciona são de pessoas do mundo alemão, não necessariamente da Alemanha, até porque a geografia da época era bastante diferente, mas fala muito sobre Viena, muito sobre Berlim, muito sobre Praga e cidades por ali. Mas outra cidade que aparece bastante é Paris. A gente tem alguns acontecimentos da Inglaterra também. Algumas coisas são mencionadas dos Estados Unidos e alguns outros países também aparecem pontualmente. Mas o foco do livro é basicamente arte e centro e leste europeu, eu diria. Existem alguns personagens, né, alguns autores, artistas, enfim, que aparecem recorrentemente sobre o livro, como o Thomas Mann, o Kafka, o Karl Kraus, que é um satírico austríaco, também bastante importante para a literatura em língua alemã, o Proust, o Picasso, o Stravinsky, até o Hitler aparece algumas vezes, assim como Stalin também aparece aqui algumas vezes. Uma coisa que eu acho interessante é o tipo de fonte que ele usa. Então ele usa muitas referências a jornais e notícias da época, mas também menciona muitas cartas que foram escritas. Existem algumas cartas do Rilke, por exemplo, do Kafka também, a gente tem muitas cartas do Kafka aqui. Então, cartas que eles escreveram contando alguma coisa para alguma outra pessoa. Ele fala também muito sobre lançamentos que aconteceram naquele ano, a recepção que livros tiveram, ou até mesmo concertos de música que foram tocados, preparados aquele ano e qual foi a reação do público perante tudo aquilo. A Mona Lisa tinha sido roubada também, então como que é essa coisa com a Mona Lisa? Como que era viver esse ano, né? Pra gente ter uma ideia, Viena, talvez Berlim, eram as cidades mais conhecidas, mais exuberantes, mais centrais da cultura naquela época. Então boa parte da questão artística girava em torno dessas cidades. E existia muita coisa acontecendo, existiam as vanguardas artísticas, existia essa ebulição política e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem uma frase que é muito interessante, que talvez algumas pessoas já esperavam uma guerra, né? A guerra começa em 1914 e o clima já estava começando a existir, já existiam esses debates, essas coisas estranhas acontecendo. E a gente tem a opinião de um cara que era presidente da Universidade de Stanford na época, né? O nome dele é David Starr Jordan. E ele fala em 1913: a grande guerra europeia, uma ameaça eterna, jamais chegará. Os banqueiros não arranjarão dinheiro para tal guerra. A indústria não a manterá. Os estadistas não terão como levá-la a cabo.
não acontecerá nenhuma grande guerra. E a verdade é que acontece, né? Então, basicamente, o que o Florian faz é tentar mostrar pra gente o que era o mundo que desembocou nessa guerra, né? Como que as coisas eram, o que estava acontecendo, quem eram as pessoas importantes do pensamento da época e tudo mais, e como que isso aparecia naquele momento, né? O que era, o que estava sendo produzido na época e como isso estava sendo recebido pela população. E eu achei um livro extremamente interessante, caso você se interesse por esse período da história. Eu acho que é um período de mudança muito grande da sociedade, né? Quando as coisas começam a se parecer diferentes. É um período que me interessa muito. E é um livro muito gostoso de ler. Esses trechos normalmente são curtos, então você vai indo de um pro outro e nem percebe que você tá lendo tanta coisa. E é um livro com muitas referências, muitas pessoas. Eu tive, inclusive, às vezes eu não sabia de quem que ele estava falando, então às vezes tem que procurar mesmo, porque eu acho que ele consegue abrir assim, um leque de pessoas muito grande que ele menciona e é muito legal. Eu acho que é aquele tipo de livro que ajuda a gente a entender como que as coisas eram. É óbvio que a gente nunca vai saber como que de fato era, né? Porque a gente não viveu essa época, mas eu acho que ele nos ensina muito. Bom, pessoal, é isso. Uma leitura que eu gostei muito de ter feito. Recomendo bastante também. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E se você tiver alguma outra recomendação de livro desse período também, não necessariamente fale sobre a guerra, né? Esse livro não fala sobre a guerra, mas que fale sobre essa mudança da sociedade da época, o pensamento artístico, o pensamento cultural, o pensamento político que estava começando a existir. Me indica nos comentários, por favor, eu ando bem interessada nesse período, nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!